Em maio de 2007, a Organização Internacional de Saúde Animal declarou o estado de Santa Catarina zona livre da aftosa sem vacinação. Fato este que dá credibilidade ao mercado de carnes catarinense e proporciona maior renda aos produtores. O Brasil possui agora 23 estados com certificação de área livre de febre aftosa com vacinação. E Santa Catarina continua sendo o único estado livre da doença sem vacinação. O status sanitário catarinense, reconhecido pela Organização Internacional de Saúde em 2007, foi fundamental para a conquista de mercados competitivos para a carne suína, como o Japão, China e Chile. Foi uma conquista, efetivamente, que nós guardamos com muito carinho a data do dia 25 de maio de 2007, quando lá em Paris, na companhia do governador de saudosa memória, Luiz Henrique da Silveira, junto com o secretário da Agricultura, por uma feliz coincidência, o Sopelsa, que hoje também continua como nosso secretário da Agricultura, recebemos da Organização Internacional em Paris o nosso certificado desse status diferenciado de livre de febre aftosa sem vacinação. É realmente uma conquista, mas com a sua propriedade e com tudo que o senhor já viveu no agronegócio até agora, Pedroso, como é que tudo começou? Tem uma história, né? Teve pessoas envolvidas, teve a participação de muitas pessoas nesse processo. Sem sombra de dúvida, foi um verdadeiro mutirão, cujo o final foi essa conquista. Iniciou, certamente, o primeiro passo veio do interesse das nossas agroindústrias. Santa Catarina, grande produtor, o maior exportador de suíno, se ressentia as suas agroindústrias de alguns mercados mais exigentes, mas, por outro lado, que remuneravam melhor os produtos da carne suína. E iniciou, nós que já tínhamos também convivido com a agroindústria na nossa passagem pela uma empresa agroindustrial aqui de Santa Catarina, a nossa querida Aurora, e nós também então participamos já como empresário do ramo. E aqui, como dirigente da nossa federação, nós viemos a somar com aquela iniciativa, o governo do Estado aceitou o desafio, e foi esse mutirão que eu me referi de toda a comunidade catarinense, poder público, iniciativa privada, agroindústria, produtores, que fomos em busca. E, para tanto, houve um trabalho de conscientização da comunidade. E essa conscientização foi que culminou, que todo mundo participou e vibrou muito com essa conquista. Qual é a tendência de os nossos estados vizinhos, Pedroso, virem a conquistar também, ou almejar também essa certificação? Rio Grande do Sul e Paraná, como é que estão no processo? Olha, nós sabemos que o Rio Grande do Sul é um pouco mais difícil, porque já no início dos nossos trabalhos aqui, houve resistência dos colegas produtores do Rio Grande, e que, atendendo certamente os interesses lá do Rio Grande do Sul, principalmente de produtores de genética, que não viam com bons olhos deixarem de vacinar seus plantéis, que são plantéis altamente valorizados, eles não queriam correr o risco. Então, no Rio Grande do Sul, eu acho que é um pouco mais difícil que venha ocorrer, mas esperamos que isso também aconteça no futuro. Agora, o Paraná já está imbuído, vai estar em busca também de conseguir, já entrou com o processo na organização, lá em Paris, e esperamos que ele tenha um sucesso efetivamente, para que não só Santa Catarina, mas também o Paraná tenha essa condição. Santa Catarina, nós não temos um plantel numeroso de gado bovino. Nós somos dependentes, inclusive, para o nosso consumo interno. 40% do nosso consumo vem dos outros estados. Mas nós vemos como uma oportunidade grande de aqueles estados, como o próprio Paraná, que tem um plantel maior, vir a ser um grande exportador de carne bovina para esses mercados mais exigentes, onde eles determinam que só compram
de países ou estados que são livres de febre aftosa sem vacinação. A data específica desta certificação dos bovinos foi 2007. Mas nós temos uma conquista mais recente também. Temos sim. Nós temos boas notícias. Santa Catarina, hoje nós nos sentimos muito orgulhosos do nosso status sanitário. Não só bovinos, que foi o dia 25 de maio de 2007, e eu guardo como verdadeiro troféu uma minuta desse certificado aqui atrás da minha mesa, mas nós tivemos recentemente, agora, esse ano, no dia 25 de maio, a mesma organização iniciou a certificação do rebanho suíno. E Santa Catarina, junto com o Rio Grande do Sul, foram os primeiros estados que receberam essa certificação, declarando os nossos plantéis de suíno livre de peste suína clássica, também sem vacinação. Quais são, então, os benefícios econômicos já conquistados? Olha, Santa Catarina, nós levaram alguns anos. Muitas vezes eu, particularmente, me perguntava quais são os bônus desse status diferenciado que nós conseguimos a duras penas. Nós íamos vender no mercado externo o nosso produto, era remunerado igual às exportações do Rio Grande, do Paraná, mas demorou, mas chegou também o dia em que nós começamos a adquirir os bônus dessa conquista. Mercados exigentes, como o mercado japonês, só começou a comprar carne suína aqui em Santa Catarina em função desse status diferenciado. E esses mercados eles vão crescer. Nós estamos em busca da Coreia do Sul, estamos já com os Estados Unidos dando o seu ok, tudo graças a esse status que nós temos, que foi conseguido, é bem verdade, não foi fácil, foi a duras penas, exigiu muito das autoridades, dos produtores, das agroindústrias, mas valeu a pena. Nós nos consideramos hoje com o dever cumprido e fica aqui um alerta para que as nossas autoridades não descuidem das nossas fronteiras, para que nos assegure que aquilo que nós conseguimos nunca corra risco por falta de atenção, de evitar que animais de outros estados entrem no nosso estado, trazendo um risco para os nossos plantéis. Os reconhecimentos de status sanitários trazem importantes mudanças também para os produtores. Investimentos em genética diferenciada e tecnologia são fatores que se tornaram realidade para atender aos mercados cada vez mais exigentes. Ainda sobre este assunto, falamos com o médico veterinário e criador Henrique Rumpf. Henrique, aos olhos de um criador e de um melhorador de genética, por assim dizer, qual é a importância para nós, como Estado, e também para os criadores desse status de livre de febre aftosa? A fechada do Estado na parte sanitária fez com que o criador catarinense começasse a desenvolver a genética aqui dentro. Ele parou de ser comprador e começou a produzir a genética dele. Ele importou embriões e com esses embriões, ou com a genética que já tinha existente, ele multiplicou ela com tecnologias de transferência de embriões ou fecundação in vitro. E hoje podemos dizer assim que a fechada dessa barreira sanitária foi positiva na maneira de ver como criador. Hoje nós temos genéticas de ponta e existe uma melhoria nos plantéis de corte e tanto na de leite muito grande. E acredito que se não fosse a fechada de barreira sanitária, o produtor, o criador, ficaria mais acomodado. Assim, ele foi em busca de tecnologia, ele foi em busca de genética, e hoje podemos dizer assim que nós temos genética, tanto no gado de corte como no gado leiteiro, que suficiente ou no padrão para competir com outros estados brasileiros. Então, além da exportação de suínos e aves, que é próprio aqui do nosso estado, tem benefício financeiro direto
com o status? Com certeza. Vamos dizer assim, o forte da agroindústria é o porco e o frango. Mas, em contrapartida, o gado de corte e o gado de leite, hoje nós temos uma grande bacia leiteira, que é vista pelo Brasil inteiro como uma ótima bacia leiteira. E o gado de corte vem ocupando um espaço bem interessante. O pessoal aprendeu a fazer cruzamentos industriais, aumentou o número de frigoríficos e melhorou muito essa parte da indústria. A gente pode dizer assim que a indústria da carne hoje, ela democratizou a carne de boi. Existe a carne mais barata e existe a carne mais nobre e a carne mais cara. E com isso ninguém precisa ficar sem comer carne bovina. Hoje em Santa Catarina nós temos 2 frigoríficos abatendo carne certificada de Angus, um frigorífico abatendo carne certificada da raça charolesa e agora há poucos dias começou um abate de carne certificada da raça Hereford. E com certeza outras raças vão chegar nesse patamar e com isso o produtor acaba agregando mais dinheiro no bolso. Seria possível, então, já falarmos ou vislumbrarmos uma exportação de material genético via Santa Catarina para países que ainda não negociam conosco? Com certeza, eu acho que é um próximo passo. Talvez falta um pouco de interesse, mas nós temos status para exportar genética tanto de zebuínos como de gados europeu. E como aconteceria, Henrique, essa logística de comércio? Em princípio, a gente teria que pensar em exportar embriões congelados. Mas nada impede, de repente, um país mais perto, alguma coisa, nós exportar animais vivos também. Santa Catarina hoje é o único estado da federação com o status de livre de febre aftosa sem vacinação. Isso é uma conquista fantástica para a classe produtora deste estado. Teve, logicamente, a participação governamental, mas principalmente o fator determinante para esta conquista foi o nosso produtor, que sempre nas campanhas de vacinação, com respeito, com seriedade, executou todas as fases para a conquista deste status. Então, hoje, em Santa Catarina, é uma referência mundial para todos os nossos produtores. E isso transfere para o nosso produtor alguns benefícios, né? Nós temos as nossas exportações garantidas por este status que nenhum outro estado do Brasil tem. Logicamente, isso transfere, num primeiro momento, um benefício muito maior para as agroindústrias que fazem exportação através de Santa Catarina. Nós temos parcerias hoje com o Rio Grande do Sul e com o Paraná, nas nossas barreiras sanitárias, que fazer um agradecimento especial aos nossos funcionários da Companhia de Defesa Sanitária de Santa Catarina, a SIDASC, que sempre estão vigilantes e atentos para que nada de anormal aconteça nas nossas fronteiras, o que seria um desastre para a nossa condição de livre de febre aftosa sem vacinação.